Olá, mulheres abençoadas. Tudo bem com você? Vamos para mais um áudio? Esse é o áudio do livro O Peregrino, de John Bunyan. Nós estamos lendo, primeiramente, a biografia do autor. Áudio 3. Algo grandioso estava por acontecer. Incentivado por um pobre mas bom homem, conheceu naquela mesma época, John começou a ler a Bíblia e iniciou um esforço para levar uma vida ordeira, embora, para sua vergonha e arrependimento, ainda voltasse de vez em quando aos velhos hábitos, se tornava cada vez mais evidente o amadurecimento gradual em busca de uma vida mais pura. Com toda certeza, o longo processo foi atrasado algumas vezes por essas recaídas. Já sua queda pela dança e por tocar sinos na igreja de Weston foram hábitos mais difíceis de abandonar. Mas esses e outros motivos que ele julgava serem vergonhosos servem para nos mostrar que ele era muito severo consigo antes da sua conversão. Bunyan se encontrava entre os aficionados por esportes, especialmente alguns tipos de danças em grupo. Desistir desses pequenos divertimentos foi para ele um grande sacrifício, e mesmo quando já não se juntava mais a eles, observava aqueles que, sem problema de consciência, ainda conservavam suas práticas. Em meio a suas dúvidas, a satisfação de ter modificado para melhor a opinião dos vizinhos a seu respeito ajudou o nosso pobre e letrado pecador a continuar por esse novo caminho que agora havia escolhido. Pois mesmo os melhores de nós somos mais influenciados pela opinião dos nossos amigos e vizinhos do que temos consciência, ou do que gostaríamos de admitir, até mesmo para nós mesmos. Sobre essa época, podemos imaginar a luta travada na mente ardente e imaginativa do jovem mascate, e podemos imaginar com alegria a ajuda que deve ter recebido da sua jovem e virtuosa esposa. Seu sentimento de culpa e as severas censuras que fazia a si mesmo lhe provocavam visões noturnas, que eram uma maneira de demonstrar o estado de sua mente em relação aos seus pecados e fraquezas. Embora as visões o atormentassem, elas, sem sombra de dúvida, o ajudaram a buscar a paz que já esperava por ele em um futuro não muito distante. Uma vez ele sonhou que viu o céu em chamas, o firmamento partindo em pedaços e tremendo, como se estivesse sendo sacudido por fortes trovões. Um arcanjo voava em meio às nuvens, tocando uma trombeta, e à direita havia um trono glorioso onde estava sentado alguém, e resplandecia um brilho intenso, como a estrela da manhã. Diante disso, Bunyan pensou que se tratava do fim do mundo, caiu de joelhos com as mãos levantadas em direção ao céu e clamou: Ó Senhor, tem misericórdia de mim. O que devo fazer? O dia do julgamento chegou e eu não estou preparado. Então, ouviu uma voz extremamente alta que soava por trás dele e dizia: Arrependa-se. Depois disso, Bunyan continuou, dizendo: Todos os meus pecados vinham à minha lembrança e a minha consciência me acusava de todas as formas. Depois disso, acordei do meu sonho. Este é o mais vivo e valoroso relato que podemos comparar de perto com a passagem que ele criou em O Peregrino. O sonho de sua juventude e a reprodução vívida dele mais tarde em seu grande trabalho foi sem dúvida o resultado da sua ávida leitura das Escrituras, enquanto ainda não tinha se regenerado. Pensando sobre elas nas vigílias da noite, tal cena semelhante ao que está escrito no capítulo 26 de Apocalipse foi reproduzida de modo assustadoramente nítido em seus sonhos, tendo a ele como pecador endurecido um participante aterrorizado e abalado no terrível julgamento. Por um tempo, Bunyan praticou a conduta externa de um cristão. Agora ele tinha de ser trazido à salvação de seu pecado e encontrar um caminho para a paz e descanso. Ele nos conta em seu próprio jeito singular e impetuoso que, tendo ocasião de ir a Bedford em busca de seu chamado, enquanto envolvido com seu trabalho, ouviu uma conversa de várias mulheres piedosas. Eu ouvi, ele disse, mas não compreendi, pois elas estavam muito fora do meu alcance. Sua conversa era sobre uma nova verdade, a obra de Deus nos seus corações, como também estavam convencidas de seu estado miserável, por natureza, como Deus tinha visitado suas almas com seu amor em Jesus, e com que palavras e promessas que foram renovadas, confortadas e apoiadas contra as tentações do mundo. Elas também discursaram sobre a impureza do próprio coração, de sua descrença e de como desprezavam e tinham horror à sua própria injustiça, insuficiente, que não lhes podia fazer nenhum bem. Parecia a mim que falavam como se a pura alegria as fizesse conversar. Elas falavam com tanto prazer na linguagem da Bíblia e com tal aparência de graça em tudo o que fazia, que para mim era como se estivesse encontrando um novo mundo. E elas fossem pessoas que vivessem sozinhas e não deviam mais ser contada entre seus vizinhos. Mais adiante,
Ele nos relata que, quando ouvira e considerava o que diziam, ele as deixou. Segui com meu trabalho de novo, mas sua conversa e discurso também foram comigo, e meu coração também se demoravam com elas, pois eu fora grandemente afetado por suas palavras, tanto porque fui convencido por elas de que queria o genuíno sinal de um verdadeiro homem de Deus, como também porque fui convencido por elas da condição feliz e abençoada daquele que era assim. Essa foi uma revelação perturbadora para ele, que havia começado a gabar-se de evitar o mal com uma grande virtude. Certamente, se era tão difícil satisfazer essas mulheres em sua conduta e serviço de Deus, ele ainda tinha que buscar mais paz e perdão. Passou-se algum tempo até que estes chegassem, mas ele sabia que não devia mais confiar na sua própria força ou ceder ao mal, pois havia sido ordenado e separado como um intento divino. Esse desespero era seguido de uma pequena chama de esperança para ser novamente envolvido pela escuridão. Em seu tormento, ele fazia o que era melhor sob tais circunstâncias. Frequentemente buscava a companhia daquelas mulheres cuja conversa casual tinha proporcionado a ocasião de seu verdadeiro despertar, do qual duas coisas resultaram, as quais lhe trouxeram grande conforto. Uma foi a grande suavidade e ternura no coração que me fazia ter a convicção do que elas afirmavam a respeito das Escrituras, e a outra era uma grande inclinação na minha mente para uma contínua meditação sobre isso e sobre as outras coisas boas que eu ouvia ou lia em qualquer ocasião. Esse foi o áudio 3 do livro O Peregrino, e eu sou Priscila Oliveira, e a gente se encontra no próximo áudio.